Eu sou o deputado federal Paulo Bilinskij. Sou ex-delegado, especialista em armas e defesa pessoal. Minha namorada Priscila Delgado foi morta com um disparo no peito após uma briga doméstica comigo. Na ocasião ela me alvejou com 6 disparos, e depois ela disparou contra o próprio peito. Naquela ocasião, só eu e ela estávamos dentro de casa. Eu era um delegado muito influente. Apresentei a versão de que ela tirou a própria vida após disparar 6 vezes contra mim. A minha versão foi aceita. Foi encontrada as impressões digitais dela em minha arma. O caso foi arquivado. Fiquei de boa. Me elegi deputado bajulando Bolsonaro e manipulando os apoiadores dele nas mídias sociais. Hoje tenho imunidade parlamentar. Ganho dinheiro público e benefícios sem fazer nada a não ser manipular apoiadores nas mídias sociais. Não tenho ideias. Não tenho projetos para o crescimento do país. Para sobreviver na política, tenho apenas que continuar bajulando Bolsonaro. Eu sou o deputado. Lamento o senhor olhar para essa jaqueta aqui e dizer que ela é patética, que ela é uma vergonha. Eu vim aqui como homenagem aos trabalhadores da Defesa Civil Nacional e Estadual dos municípios. Eu vim aqui como homenagem aos bombeiros, aos voluntários, às pessoas que deram a sua vida para salvar a vida. E eu lamento chegar nesse parlamento e ver alguém olhar para essa jaqueta e dizer: essa jaqueta é patética. É uma vergonha para o Brasil o senhor usar essa jaqueta. Deputado, eu teria vergonha de dizer o que o senhor disse. O senhor é uma vergonha para essa casa, para o seu estado e para o Brasil. A Polícia Federal descobriu uma nova joia cravejada de pedras preciosas, que pode ter sido negociada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos. A peça foi encontrada há poucas semanas, durante uma viagem de investigadores para diligências no país. A informação é da CNN Brasil. Um depoente ligado a uma joalheria que foi interrogado pelos policiais federais afirmou que o objeto é valioso e suas pedras podem ser extraídas e comercializadas. Ele relatou, no entanto, que o negócio acabou não sendo concluído. A suspeita é que a joia também faça parte dos presentes recebidos pelo ex-presidente de um país do Oriente Médio. O objetivo dos investigadores agora é descobrir o paradeiro do item, e apurações preliminares apontam que a joia está no mesmo estojo da escultura de palmeira, entregue para Bolsonaro durante um encontro entre empresários brasileiros e árabes no Bahrein. Por não ter comprovações da existência das joias por parte do depoente, a PF deve voltar a ouvir o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que fechou delação com a corporação. Investigadores apuraram que a nova peça não foi alvo da Operação Resgate, feita por aliados do ex-presidente, para recomprar joias vendidas no exterior, após determinação do Tribunal de Contas da União para devolver os itens. O Conselho Nacional de Justiça decidiu, por unanimidade, abrir um procedimento contra Sebastião Coelho, que provocou ministros do STF durante o julgamento de um dos réus pelos ataques de 8 de janeiro. Para o colegiado, a conduta dele deve ser apurada por haver indícios de incitação à animosidade das Forças Armadas contra os poderes da República e autopromoção com fins eleitorais. Coelho é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ele é conhecido por críticas contundentes a Alexandre de Moraes. Ainda como magistrado, ele acusou o ministro de inflamar o Brasil. O desembargador aposentado Sebastião Coelho da Silva, já como advogado, esteve presente no primeiro julgamento dos réus dos ataques de 8 de janeiro, em 13 de setembro do ano passado, quando ficou frente a frente com Moraes. Coelho disse que Moraes é suspeito para julgar o caso e que o julgamento é político. Coelho defendia Aécio Costa, um dos participantes da invasão ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo. Na ocasião, ele disse que os magistrados da corte eram as pessoas mais odiadas do país. O CNJ seguiu o voto do relator, ministro Luiz Felipe Salomão. Se, depois da tramitação do processo, o plenário decidir pela sanção de Coelho, a aposentadoria dele é transformada em compulsória, o que abre espaço para uma ação do Ministério Público que pode ensejar a inelegibilidade dele.
o ministro Raul Araújo, do Tribunal Superior Eleitoral, decidiu anular uma das condenações do ex-presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro Braga Neto, a inelegibilidade pelo uso indevido das comemorações do 7 de setembro de 2022. Apesar da decisão, que foi assinada no dia 5 deste mês, Bolsonaro segue inelegível até 2030 em função de mais 2 condenações no TSE. Na decisão, o ministro entendeu que ambos foram condenados antecipadamente antes do fim do processo pelo ex-ministro Benedito Gonçalves, que usou a primeira condenação dos acusados pelo plenário do TSE para justificar a decisão individual. Tampouco se afigura correta a solução adotada na decisão agravada, de promover o julgamento antecipado do mérito, em relação a apenas 2 dos investigados, tomando por base os fatos já esclarecidos. Nas ações conexas, sobe pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório, já que a instrução da presente ação envolveu mais testemunhas, mais documentos e mais investigados, sem que se tenha dado oportunidade de produção probatória pelos investigados Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, decidiu Araújo. Bolsonaro foi condenado à inelegibilidade em mais 2 processos julgados pelo TSE no ano passado. Pessoal, a palavra é humilhação, né? Esse delegado Paulo Bilinski, o que aconteceu hoje, ou seja, ele foi pra lacrar nas redes, foi pra fazer o cortezinho dele pra jogar no YouTube, e aí se deu mal, né? Ele levou uma invertida muito forte, perdeu a cabeça. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui pra Câmara. Deputado Paulo. Deputado Paulo. Mas é o seguinte, eu vou passar aqui o que o Paulo Pimenta falou, porque deixou esse Paulo Bilinski completamente fora de si. Mas vocês têm que ter em mente, na resposta do Paulo Pimenta, o histórico ali do delegado Paulo Bilinski, aquela namorada, o caso do assassinato e tal. Vocês têm que entender esse contexto anterior. É agora. O delegado, baleado pela namorada, dá a sua versão para a briga que terminou em tragédia. Eu achei que eu ia morrer, que ninguém ia saber o que tinha acontecido. O delegado Paulo Bilinski, de 33 anos, levou 6 tiros após uma discussão com a namorada Priscila Delgado de Bairros, de 27 anos, e sobreviveu depois de passar por 3 cirurgias. O meu dedo tomou 2 tiros. Eu não sei se eu vou conseguir ficar com o meu dedo. Já Priscila morreu com um tiro no peito. Os dois viveram juntos nesse apartamento em São Bernardo do Campo por 2 semanas. Então eu vou auxiliar o senhor. Eu vou seguir na sua linha de é verdade ou mentira, e aí o senhor responde. Ministro, é verdade ou mentira que o senhor fez uso particular de uma aeronave do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, entre os dias 25 e 26 de maio, o senhor saiu de Porto Alegre para Santa Maria, num helicóptero das Forças Armadas, pousou na base aérea de Santa Maria e nessa viagem estavam presentes sua esposa e outras adolescentes. Então gostaria que o senhor respondesse nessa linha se é verdade ou mentira. Primeira pergunta, se a minha esposa me acompanhou no roteiro do Estado? Sim. Sou ministro de Estado, participo de eventos públicos e muitas vezes a minha esposa me acompanha. Não posso dizer o mesmo do senhor, né? Porque se o senhor acha que tem alguma coisa estranha nisso, inclusive eu tenho uma relação com ela de respeito, sem é uma de trabalho. A minha delegação sou eu que escolho. E com ela eu mantenho uma relação de respeito, sem violência, sem agressão, e para mim, inclusive, é um orgulho ela poder andar junto comigo. Porque ele demonstrou, né, o ministro na fala dele, demonstrou o que é fake news. O ministro insinuou, de alguma forma, que o meu relacionamento com a minha esposa era um relacionamento violento. Olha a cara dele. Isso, ministro, é para o senhor aprender o que é fake news, o que é falso e mentiroso. É esse tipo de moral de esgoto que Vossa Excelência traz aqui para a Câmara. Deputado Paulo. Deputado Paulo. Já está fora do microfone. Deputado Paulo. Deputado Paulo. Calma. Minha segunda pergunta é a seguinte. Num áudio vazado
O senhor menciona a necessidade de prender aqueles que espalham fake news. Um fato. E prossegue dizendo que se deve prender, abre aspas, quem age contra nós. No mesmo áudio, o senhor explica que essas pessoas que agem contra o senhor devem ser tratadas como quinta coluna. Termo utilizado para se referir a traidores em tempo de guerra. O senhor não é a prova de críticas. O senhor já errou muito. Todo mundo aqui sabe. Tem uma montanha de informações sobre isso. Então, eu acredito que nessa sua explanação sobre o que é fake news, sobre o que é o intento, que diferença entre aquela pessoa que incorre em erro? Quando eu disse contra nós, não era contra o governo, deputado, era contra o povo gaúcho. Quando eu disse que quem age contra nós no momento dramático de resgate e salvamento tem que ser tratado como criminoso, eu estava me referindo ao povo gaúcho diante da minha indignação. E traidor, na hora mais aguda da crise, tem que ser tratado como quinta coluna, sim. Porque na hora que nós estávamos, deputado, trabalhando para salvar vidas, pessoas estavam se dedicando a produzir desinformação para tirar a energia, a capacidade de trabalho daqueles que estavam na linha de frente, dedicando a sua vida para salvar as pessoas durante a madrugada. E sempre que eu me deparar com conteúdo criminoso, nesse momento, inclusive, tão delicado que vive meu Estado, não vai ter o meu silêncio como resposta, sendo parlamentar ou não sendo parlamentar. Então, deputado, é isso mesmo. É dessa maneira que eu procedi, é dessa maneira que o povo gaúcho espera que eu proceda, e é assim que eu